galera, fala mulherada, fala rapaziada, é o segundo programa hoje, Mário Gato, Samuel Cabral. Samuel Cabral. Não se esqueça, se você está assistindo esse vídeo, dá um like, curta o nosso canal, comente, mesmo que não concorde, bota lá, discorda de tudo isso que a gente vai com certeza responder você. É improvável, né? É sempre, né? Aliás, esse programa é medíocre Por conta disso. não por conta de vocês, somos nós medíocres, eu e ele. A verdade, a ideia muito da nossa conversa é assim, botar gente medíocre, porque todo mundo, os intelectuais que estão falando, só estão falando merda. Porra. Então a gente resolveu botar, deixa pelo menos os medíocres falarem merda. E hoje, né, que está sendo divulgado o nosso vídeo, sexta-feira, a gente não pode deixar de falar da semana que rolou aí com os nossos youtubers, um deputado federal e um outro que é um youtuber, cara, acho que é o maior canal que tem no Brasil, né? É, o maior canal. Nós estamos falando aí do Monark. O Monark é a Caló, o Monark e o Kim, que é deputado federal. E assim, a gente não podia deixar de abordar esse assunto, cara, porque foi uma coisa muito séria, o cara foi cancelado da internet. E Ele aí, perdeu a empresa dele. Perdeu a empresa dele, ainda teve sorte que o sócio dele comprou metade dele, porque... Corre o risco de ser preso. Exatamente, então assim, uma coisa muito séria. Mas foi realmente infeliz o que ele falou, cara. Tem um limite o que se fala. Eu particularmente, eu concordo em tudo que ele falou, cara. Que isso, Juro, concordo em tudo que ele falou. Porque assim, Mário, aquilo que a gente falou no primeiro programa, a evolução só vai acontecer com conhecimento. Não, mas assim... E os caras estão travando conhecimento. Não é isso, cara. Assim, é muito delicado você falar de um assunto tão sério quanto foi o nazismo, cara. Exterminou bilhões de judeus. Algo em torno de 60 milhões. E hoje a gente tem partido aqui no nosso país de uma política que exterminou 100 milhões e que se fala abertamente, que é o comunismo. Eu concordo A força e o martelo está aí para tudo. Não, eu concordo contigo, cara. Mas assim, abordar esse assunto é muito delicado. Eu até vi ele... ele é foda. É medíocre, tudo bem. Eu vi ele comentando assim o seguinte, que o nazismo era nojento, um absurdo. Se você pegar o vídeo, você vê. Eu vi o vídeo todo. Ele já apagaram o vídeo também. Ele deixa muito claro que ele não está falando que ele é a favor, que ele acha que é certo. O que ele fala, e que ele já falou, inclusive, se dissesse assim, porra, o cara está falando isso especificamente do nazismo. Não, o Monark fala isso já de vários temas. Ele usou o nazismo como um exemplo. Ele sempre teve a teoria, e que eu particularmente concordo com ele, que é assim, idiotices, coisas escrotas, as pessoas têm que deixar... Posso dar um exemplo claro? Aconteceu comigo essa semana, uma situação que só reforçou o meu posicionamento em relação ao que aconteceu com o Monark. Um amigo meu, da época que da época que eu ia a baile, essas coisas todas, a gente recebeu uma mensagem, a gente não sabe por isso, obviamente eu não vou citar nomes aqui, mas recebeu uma mensagem dizendo que o cara participou de um estupro eu esqueci o termo, quando você faz um estupro de indefeso. De menor de idade, né? De menor de idade. Como é que é o nome? É estupro de vulnerável. O estupro por si só já é uma merda, né? Eu apertei a mão desse cara. Entendeu o que eu quero dizer? É um cara que estava do meu lado que eu apertei a mão. É um cara que... logo depois você descobriu isso. De novo. Não, eu descobri isso agora. Eu digo assim, mas quando eu era mais novo, era um cara que convivia comigo. De novo, gente, eu não conheço, não sei se é verdade. Foi uma publicação. A última coisa que eu vou fazer, porque também pode acontecer comigo. Alguém não gosta de mim, vai publicar lá numa rede social dessa, olha, o Samuel fez um estupro de vulnerável. Mas que eu estava em casa dormindo, e aí Isso pode acontecer. Não é isso que eu estou falando. Mas vamos dizer que isso seja uma verdade. E que era um cara que convivia comigo. E eu fazia a menor ideia que era capaz de fazer uma atrocidade dessa. Então, quando você dá luz às pessoas que fazem e que entendem que uma atrocidade dessa é normal, você consegue se proteger. Não, eu entendo. Eu até vi como é que é o nome daquele humorista? Rafinha Bastos. Rafinha. Ele é completamente maluco, tá? Mas algumas coisas interessantes que ele fala. Ele falou isso, deixa o cara falar merda. Mas o que acontece, cara? No caso desse específico, apologia a nazismo, peraí, não, tudo bem. Eu acho que sim, não poderia ter abordado, a minha opinião, não poderia ter abordado esse tema dessa forma que ele abordou. No início do vídeo ele até falou lá, uma coisa nojenta e tal, o nazismo. Legal. Mas aí ele começou a entrar ele estava muito bêbado também. Ele começou a entrar numa vibe muito estranha, aí as pessoas foram dando corda.
E aí ele se perdeu no que ele falou. Isso é minha opinião, tá? Ele não deveria ter falado o que ele falou. Até entendendo que a nossa sociedade, né, é uma sociedade que vai cair em cima do cara por isso também. Tendo em vista o deputado que estava ali com ele, lá. Então, cara, na minha opinião, o cara mandou mal. E já não é a primeira vez que eu vejo que ele manda mal. Tá sempre doidão. Cara, isso não é bom exemplo pra ninguém. Não é. Eu não quero que minha filha veja um cara desse, que é super famoso. Ele é o maior canal de entrevistas, o Flow, né? É um dos maiores, se não for o maior, é um dos maiores. Que cria aí um vínculo com a adolescência. O cara tá sempre doidão, sempre fumando, sempre bêbado. Cara, não é um exemplo legal. Não é, cara. A gente sabe que existe droga, mas não é um exemplo legal. Então ele mandou mal pra caramba. Eu me solidarizo com todos os meus amigos judeus, que eu tenho muitos amigos, pessoas que já trabalharam comigo, amigos próximos, que realmente, cara, o pessoal se sente mal, cara, com isso. Não pode, é uma página muito ruim na nossa história. Então você abordar isso até para comentar é muito complicado. Eu particularmente, nisso aí, eu sou completamente, inversamente contra, cara. Eu acho que assim, temas ruins têm que ser abordados, tem que deixar claro para as pessoas. E assim, Mário, isso eu não entendi, tá? Eu vou te ser sincero, se os judeus aqui no Brasil ficaram ofendidos, então acho que eles deviam, inclusive, conversar com os judeus alemães. Porque, inclusive, os judeus alemães entendem que o Holocausto tem que ser divulgado e apresentado exatamente por isso. Você sabe o quão horrível, obrigado, o quão horrível foi o que aconteceu? Não sei não, faço a menor ideia, acho que foi pouca coisa. Não, dá uma olhada aqui, ó. Por que a casa da Anne Frank fica lá, a visitação? É para mostrar o que era, aonde ela ficava. Todo mundo que entra na casa, eu não fui, não gosto de viajar, mas quem foi, diz que você sente o clima. Não tem ensinamento melhor. Não tem ensinamento melhor do que você deixar as coisas claras. O que estão sugerindo? Olha, como vocês são retardados, meu povo, de novo essa história, como vocês são retardados, melhor vocês nem saberem o que foi isso, porque vocês são muito burros, então a gente não pode comentar sobre esse tema, e vocês não podem ter luz, porque se vocês tiverem luz, corre o risco de vocês repetirem o que aconteceu. Desculpa, isso é impossível. Uma coisa que ele falou é você criar um partido legalizado. Eu até ouvi o comentário depois. Você criar um partido legalizado nazista. A gente sabe que no mundo existem muitos adeptos ao nazismo. Nos Estados Unidos tem. Não, muito. Nos Estados Unidos a gente vê toda hora um maluco. Não, oficialmente eu não sei. Caramba, não é legal, cara. Mesma coisa que você pegar. Mas tem um partido comunista. Eu sei, cara. Aí pega o Fernandinho Beiramar, um bandidão. Que a filha dele é deputada. A gente tem isso. Mas assim, há de convir comigo que é um tema super delicado. Não, olha só, esse aqui é o ponto que eu acho que tem a maldade e que me preocupa muito, que eu acho que tem má fé. Eu particularmente acho que tem má fé. O assunto o monarca deixou várias vezes claro o quão abjeto é o nazismo. Acho que uma pessoa normal não pode ver, achar as fotos que a gente tem, as histórias que a gente quer divulgado, e tem que ser divulgado para chocar. Olha filmes, só, né? Olha como é que as pessoas ficavam. Filmes, né? Olha como é que as pessoas ficavam. Você vê o soldado participando da guerra, quando entrava num campo de concentração, os caras choravam, que nem criança, para ver a desgraça que aquilo causou. É para você ter a noção exata, olha a desgraça que foi isso. Eu, particularmente, não entendi o que aconteceu ali naquela conversa. Ele deixou claro que aquilo dali ele achava abjeto e horrível. Quando ele falou tinha que ter, para dar luz e para mostrar que a nossa sociedade consegue evoluir. De novo, as conversas que estão acontecendo nessas 2 semanas são assim: esconde, eu não quero que fale sobre o assunto. Primeiro foi isso. Eu não quero que fale sobre o assunto. Peraí, mas quem que está definindo o que pode falar, o que não pode? Alguém está me dizendo que eu posso falar? Sim. Já começa muito errado. Sim. Mas você acha que nós temos liberdade, Samuel? Não tem. É isso que não tem, cara. Não, aí vem aquela história assim, você tem liberdade até a liberdade do outro, né? Mas quem é que na sociedade vai tolhindo você? Você não pode chegar... Casos como esse. Você não pode chegar... Não tinha. Quantas vezes você já imaginou assim, puta que pariu, não pode falar palavrão? Poxa vida...
Quantas vezes você já, no trânsito, com certeza a gente é ser humano, cara, vou dar uma porrada nesse cara. Você chegou a dar porrada? Não. Mas você não teve a vontade? Não, com certeza. Então a gente tem esse problema. Nós, seres humanos, temos que ter um limite social para que a gente não ultrapasse o limite do outro. Então, no meu entendimento, né, uma coisa horrorosa como foi o nazismo ofende a uma classe bem grande de pessoas, né? Não só os judeus, mas como pessoas normais também se ofendem com aquela atrocidade, com aquela coisa horrorosa, Mengele, Deus me livre. Então eu acho que é isso que a galera caiu em cima dele. Eu vou ser sincero, não acredito não. Até porque o povo judeu é um povo muito instruído. Sim, Muito instruído extremamente. Para vir com um papo de que o monarca estava fazendo apologia. Ele não fez apologia em momento nenhum. Eu acho que. Quando ele fala assim, eu quero dar luz. Uma outra coisa que me uma verdade ele não falou, eu sou nazista, não, ou eu quero nazista. Às vezes, o que ele estava falando, que ele já tinha falado, inclusive, de novo, de outros temas, não de nazismo, ele já falou de racismo, ele já falou de outros temas. Já vi. Você tem que dar luz e deixar as pessoas falar. Deixa, eu sou nazista, não sei o que lá. Você é nazista. Por exemplo, me protegeria desse meu amigo. Entendi. Se ele falasse, eu sou estuprador. Eu sou estuprador, pô. Desculpa, meu amigo, mas... Valeu, cara, não quero mais falar contigo. Mas fica longe de mim, porque isso pra mim é motivo... Eu, Samuel, acho que isso é pena de morte. Se isso fosse comprovar, pra mim, o cara se declarou, né? Eu sou estuprador, né? Entendeu? Isso pra mim é pena de morte. O cara que faz uma coisa dessa é pena de morte. A mesma coisa. Então, de repente, eu tô com um amigo nazista aqui do meu lado e nem sei. Entende qual o ponto? Eu nem sei. Não, ele não sabe mesmo, porque ele normalmente não fala, né? Entendeu? Como hoje é tudo fechado, eu não tô nem sabendo que o cara tá do meu lado. E o que ele tá falando. E uma outra coisa que vai parecer muito engraçado. Você sabia que na minha época de escola, quando eu estudava lá na linda Madureira, eu tinha um colega que, assim, era muito claro, ele falava. Ele se auto-intitulava Führer. Por que isso? Mas ele evoluiu assim? Os colegas todos chamavam ele de Führer. Mas por que isso? Ele adorava o sistema nazista. E pior, era tão moreno ou mais moreno que eu. Acho que alguém tinha que ter explicado. Pior que altíssimo nível de negro. Eu já vi um negro. Eu falei, mas você não está fazendo. Acho que você está errado, né? Moleque, eu era segundo grau. Acho que você está escolhendo o caminho errado. Será que em casa o cara não vê isso, pai, mãe? Mas aí, de novo, mas aí, sabe qual é o grande lance? Eu sabia que ele era. Aí você tinha a opção de... Desculpa, meu filho, mas você está muito errado. Não, assim... Entende? Falando desta forma, as pessoas têm que... Deixa o maluco falar. E se ele fizer alguma merda contra alguém, você tem que ser punido. Infelizmente não tem pena de morte. Aqui no Brasil, para algumas coisas. Mas se ele faz alguma besteira, vai ser punido e pior. Ele já se declarou. Facilita ainda o caminho da busca de quem fez aquela besteira. Não, assim, são duas coisas que eu acho que realmente as pessoas... Você tem uma defesa se você deixar o maluco falar merda. Legal. Eu sei quem é. Beleza. Agora eu acho também, por outro lado, um assunto muito sério e que ofende as pessoas, que passa do limite. Minha dúvida Tem duas coisas. É um assunto escroque, né? Que passa do limite para algumas pessoas e as pessoas se ofendem. Então a menina começou a ficar exaltada, que estava lá. Não, mas a menina... Ela botou pilha. Ela botou uma pilhinha. Se ofende, aí tem um internauta, aí tem outra, aí começa aquela... Eu, particularmente, quem se ofendeu ali, eu acho, minha opinião, óbvio, minha medíocre opinião, é que se ofenderam profissionalmente. Não, eu discordo de você. Porque, assim, tem uma outra coisa que... Discussões que você tem que abrir. Porque, de novo, a pergunta do Kim, e que é uma pergunta que eu já fiz há muito, quem me conhece sabe que eu faço essa pergunta há muitos anos. Por que é que o sistema nazista é proibido e o comunista não? Será que é porque o nazismo fez uma atrocidade com um povo relevante e com um povo que tem voz e tem a capacidade de fazer o que está acontecendo agora com o monarca? Porque, vamos combinar, os 100 milhões que morreram pelo sistema comunista fazem alguma relevância para o povo brasileiro?
Não, alguém está longe também, Aí a bandeira da foice e o martelo pode aparecer. Mas a bandeira da suástica que matou, exterminou, fez uma atrocidade com um povo relevante, essa não pode. Para mim já começa errado. Assim, o que foi feito é muito errado, mas foi feito em dois lados. Por que só um lado é protegido? Aí eu acho que é um outro tema. Ali, acho que ninguém falou de comunismo ali. Falaram? A falar não lembro. O Kim deixou claro. O Kim falou falou, é verdade. Verdade. Porque se o nazismo é proibido, tinha que ser muito mais o comunismo, que matou muito mais gente. Mas aí é que tá. O destaque foi muito maior no nazismo. É óbvio que o nazismo matou um povo que é relevante, é influente. O comunismo não. Então a gente só reforça a ideia. Pode matar gente relevante, não tem problema. A diferença é que era matar gente branca, relevante. Aí também não tem problema. Aí tem o lance do racismo na história. Mas acho que não tinha nada a ver naquela conversa, nenhum dos dois temas. Nem o racismo, nem a relevância do povo. O que o monarca estava falando era de liberdade de expressão. Que, mais uma vez, eu te falo, a gente não tem. Não tem liberdade de expressão. E eu acho que, em alguns momentos, tem que tomar muito cuidado. O cara se fudeu. Ele perdeu a empresa dele. Porra, a empresa dele corre o risco de não pegar força de novo. Não, acho que não. Que aí acho que foi muito bem cortado. O Igor mandou bem pra caramba, cara, em relação ao marketing. Porque ele foi muito rápido na imprensa, já mandou uma nota direto. Horas depois. Ele deve ter começado a ouvir. Pô, lá, e cara, meu irmão, foi rápido. Ele foi rápido. Mandou bem. O meu ponto só mostra o quão fragilizado a gente está. Cara, quando você botar na cabeça, eu sou livre, eu tenho liberdade de expressão. Não. Você é tolhido. Onde você estiver. Se você for lá para os países islâmicos. Tem que ser. A mulher é igual a daqui? Não é. Ela é tratada da mesma forma? Não é. Então você tem. Diferentemente do Brasil, lá as pessoas não têm uma liberdade dessa forma. E aí você se pergunta, mas você é livre? Aqui no Brasil você é livre? Está cada vez pior, você não pode falar mais de nada. Não, e assim, Mário, repara, cada vez mais as pessoas agora, ainda mais depois que isso aconteceu, pensa, eu vou falar o que eu penso exatamente, não vou para falar, não vou falar mais. Eu me seguro. Exatamente. As coisas vão ficando cada vez mais artificiais e cada vez mais controladas. Porque o cara que falou uma besteira, nossa, eu não posso falar. Eu sou guarda besteira. Porque você não pode falar, você foi purificado e você está puro por dentro. Entendeu? Mentira. O cara que não fala mais, ele continua pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. A gente só perdeu a luz de quem é e até a possibilidade, a facilidade até de punir pelo que ele vai fazer. E, de novo, por que estão fazendo isso? Porque você, meu povo, se você souber todas as informações, imagina, tem um partido nazista aqui no Brasil. Pô, meu povo, vocês vão seguir, vocês são burros. Vocês vão seguir o partido nazista. É o recado que está sendo dado. Em até por acaso foi no podcast no Flow, por 2 vezes isso foi dito. Vocês são incapazes. Vocês precisam de alguém para guiar vocês. Quer dizer, a gente precisa que bloqueiem a conversa sobre o nazismo, porque corre o risco da gente achar que o nazismo é legal, que o povo brasileiro é retardado. O maior câncer, um dos maiores cânceres da humanidade, a gente vai achar legal. Porque o monarca falou que por liberdade de expressão devia dar voz a um idiota, e ele fala isso, aos idiotas que entendem que o nazismo é uma coisa decente. Ele chegou a falar isso. Entendeu? Ele falou isso várias vezes. Só que isso me incomoda tanto quando as pessoas falam. Ele falou que era para liberar o partido. Mas você não pega tudo que ele falou antes. Ele deixa claro por que ele estava falando aquilo. Mesmo bêbado, ele deixa claro por que ele falou aquilo. Ele foi já polêmico em outros assuntos, como você falou. Só acho, mais uma vez, falando que é um assunto extremamente delicado. E como nós temos uma sociedade e como nós não temos liberdade de expressão, exatamente, você não pode falar. Não pode falar. Não pode falar porque você tinha se que quebra. Parar com a hipocrisia. Mas não tem, cara. A hipocrisia de não, você tem a liberdade. Não tem. Não tem. Você não pode falar. Pode. E agora, o que a gente faz? Uma próxima geração. Sabe aquela música do... O Roger falou isso há muito tempo atrás. Como ninguém me mostra, a televisão não pode aparecer em nada, eu vou aprender tão distorcido que é uma sorte eu não ser pervertido. Sim.
Mas é isso aí. Porque é assim, da mesma forma que eu tinha lá um colega na escola que era nazista, eu posso aqui ser um garoto, tem um colega do meu lado nazista me falando, e eu achando legal. Por quê? Porque ele se discute sobre. Você não sabe como é que foi a história? Não sei a história, eu não tô me contando direito, não contando uma coisa escondida, não se pode falar muito sobre isso. Então, uma criança, não, realmente. Se meu colega aqui que fala de nazismo, que gosta, ele tá certo. Claro que não. Por quê? Porque as coisas não estão claras. A pessoa tem que aprender. O risco, o problema todo é assim, a liberdade tem um risco e a gente não tem coragem de assumir esse risco. Sim. Só que, infelizmente, eu acho que tinha que ser deixado claro. Vocês não sabem votar. Então, a gente vai criar um mecanismo para proteger vocês de vocês mesmos. Vocês não sabem tomar decisões, vocês não sabem pensar por vocês. Então a gente vai esconder, não vai abrir luz para conversar sobre o nazismo, porque vocês são incapazes de falar sobre isso. Porque o rapaz deixou claro o quão nojento é o nazismo. E ele estava falando de liberdade de expressão e usou o nazismo como exemplo. Podia usar outra coisa. Mas eu acho que para causar um impacto, o termo é muito complicado. O termo é complicado, mas não deveria ser termo complicado. Tema. O tema também não deveria ser complicado. E aí cai nessa história assim, é deixar claro. Até para criança fazer assim, por que o monarca está falando? Porque quem viu o programa, viu ele falar uma vez que entendia que podia abrir o partido nazista. Porque, liberdade de expressão. E ele falou umas 20 vezes. Antes, se você pegar o vídeo antes, você vê. Ele fala umas 20 vezes o quão nojento é o nazismo. Falou. Então, assim, a criança que está vendo aquele programa, ela recebeu muito mais a informação ele falou que o nazismo é nojento. E ele falou de novo que é nojento. E o Kim falou também que é nojento. O que é isso, nojento, assim, do jeito que esses caras estão falando? Mas aí... Entendeu? Só que pegaram. Por que pegaram só uma parte? Cara... Entendeu? Putz, mas aí, cara, isso é muito... De novo, eu concordo. Então vamos assumir. Nós não temos liberdade. Nós somos manada. Sim. E tratado como manada, a gente não pode pensar. Sim. Porque a gente corre o risco de achar que o nazismo é legal. Você pode pensar. Você só não pode falar. Não pode falar. Pensa isso que eu te falei. Aí eu concordo. E você que está ouvindo aí, você concorda, discorda? Você acha que a gente tem liberdade de expressão? Você acha que a gente não tem? Você acha que o limite da sua liberdade acaba no início da outra? O que você acha sobre o tema? Bota lá nos comentários. Isso é importante para a gente poder até puxar assuntos que não sejam tão medíocres. Que a gente tá, os assuntos que a gente fala aqui são... Os medíocres os assuntos são importantes. O problema é quem comenta. Os comentários são bem fracos. Mas então, assim, eu acho então, que foi a grande cagada da semana. Ele não ficou só nele, né? Não! O Adrilles também. Só que não, eu não sei. O do Adrilles eu vou ser. Não vi, não. Aí como é que são as coisas? O que houve? Fala aí. Eu gosto muito dos comentários do Adrilles, mas o do Adrilles posso estar errado. O do Adrilles eu mandou mal, é. Pô, ele fez não vi. Eu nem gosto de fazer, cara. Ele fez o símbolo. Ele tentou fazer uma graça, ele levantou a mão como se fosse. Desculpa. Aí eu concordo. Aí é ofensivo. É mesmo, cara? Eu gosto do Tá no ar ainda o vídeo? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Mas entende? Pra mim, por que é tão diferente? Porque acabou ficando igual. O que o Monark fez, que não tem nada a ver com o que o Adrilles fez. Entendi. Entende? Eu, Samuel, o do Adrilles, eu acho que a comunidade tinha que falar, porra, bicho, que isso, cara? Tu acha bacana repetir o gesto que os caras faziam? Sim, entendi. E que, na verdade, os nazistas copiaram um monte de coisas, sabia? A própria suástica, né? Nem símbolo de meditação. De paz, e as pessoas não sabem, né? Mas eles inverteram, né? Acho que até isso mesmo, né? O negócio era de paz, eu vou inverter, porque eu vou fazer completamente o contrário. Foda, cara. Então, assim, acho que o resumo do papo de hoje foi rápido, assim, é mais pra gente comentar a cagada da semana, né? A gente está postando esse vídeo sexta-feira. Aconteceu isso essa semana, foi segunda ou terça? Acho que foi terça, né? Não sei se foi segunda ou terça. Mas, enfim, pra gente não deixar esse em branco também dar a nossa opinião. Então escreve lá e... Mais alguma coisa para falar, cara, sobre isso? Sim, eu só queria dizer isso, que eu estou muito preocupado mesmo, cara. Cara, liberdade de expressão eu já sei que a gente não tem direito. Acabou, a gente não tem, a gente não pode falar. E se você falar alguma coisa contra, eu vou comprar a sua parte, tá? Igual o Igor fez. Só que o nosso programa não vale nada, né? Então eu trouxe balinhas do Kim e uma Coca-Cola para comprar lá a sua parte, tá bom? Vou lá. Acabou também. Então, galera, valeu. Até o próximo programa. Não se esquece.
Toda sexta-feira e toda terça-feira tá entrando programa novo, então não perca, tá? Compartilhe aí com os amigos, divulgue para todo mundo, papai, mamãe, filho, cachorro, todo mundo, tá, gente? A gente precisa do seu like, precisa que você siga a gente. Dislike. Ou fala, não gostei, mas clica lá pelo menos. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Fui!